O 2026 começa com conflitos ao redor do mundo ainda sem solução e outros que ainda ameaçam começar. Da América do Sul à Ásia, as grandes potências econômicas e militares estão querendo impor a sua influência usando guerras, ataques e exercícios militares e por aí vai. Vamos ver na reportagem de Mariana Janjaco. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, terminou 2025 ameaçado de ser deposto pelos Estados Unidos. Os americanos aumentaram a presença militar na região ao longo do ano passado, atacaram embarcações e voltaram a impor uma série de sanções ao petróleo venezuelano. A Casa Branca acusa Maduro de ser o líder de uma organização criminosa e fez o primeiro bombardeio terrestre em território venezuelano no fim de 2025. Año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales. Enquanto ameaça começar um novo conflito, Trump tenta ser o pacificador de guerras em curso, buscando o Nobel da Paz. Desde que voltou à Casa Branca, ele tem tentado encerrar os combates na Ucrânia, mas reconhece que a situação é complexa e que o desfecho depende de concessões ainda distantes. Depois de apresentar um plano formulado com auxílio russo, Trump foi ouvir o governo da Ucrânia para chegar a uma nova proposta que contemple as demandas de Kiev. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o texto está 90% pronto, mas alguns pontos, como a cessão de territórios e o destino da usina de Zaporizhia, ainda estão indefinidos. E a Rússia não se mostra disposta a ceder nas exigências. Em mensagem de Ano Novo transmitida em rede nacional, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que está pronto para vencer a Ucrânia. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом поддержать наших героев, участников специальной военной операции. Верим в вас и нашу победу. Trump também tenta mediar o fim da guerra entre Israel e Hamas. O americano se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no fim de dezembro para discutir a resolução do conflito. O plano, assinado em outubro de 2025, conta com 3 fases, mas segue estagnado na primeira. Trump cobra o avanço que prevê que Israel deixe o território palestino, que o Hamas se desarme e que Gaza seja desmilitarizada. Netanyahu trava o andamento do acordo, além de manter bombardeios na região. Mesmo depois do encontro com Trump, não há previsão para o progresso no plano de cessar-fogo. Na Ásia, os americanos reconhecem o risco da China atacar Taiwan até o fim de 2027. Segundo documentos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os chineses já detêm vantagem no mar, na terra e no ar. O governo de Xi Jinping concluiu nesta semana uma série de exercícios militares ao redor de Taiwan. Pequim simulou um cerco à ilha, com disparo de foguetes e uso de tropas da Marinha, Aeronáutica e Exército. Trump, no entanto, disse não estar preocupado com os treinamentos. Xi Jinping, por outro lado, deixou claro que a unificação da China é, abre aspas, imparável, fecha aspas. Sandro, vou começar de trás para frente, falando de Taiwan e da China, que é a notícia mais recente, né? Os outros 2 conflitos a gente já trata há algum tempo. Qual é a velocidade desse ritmo imparável que Xi Jinping impõe? Thaís, é uma ótima pergunta, mas ela tem diversas maneiras de ser respondida. Uma maneira seria na proverbial paciência estratégica chinesa de que isso seria um evento de anos. Outro seria de que sim, Xi Jinping quer ser o homem que traria a denominada por Beijing de província rebelde de volta à República Popular, de volta à China e assim encerrar a trajetória de Taiwan como uma república independente, como um país independente, e voltaria a ser uma só China. É uma postura que ele deseja.
E a gente tem visto uma série de movimentos nesse sentido. Esses exercícios têm sido cada vez mais ativos, mais crescentes e em maior quantidade num espaço temporal. Se a gente for olhar os últimos 5 anos, Thaís, só no ano passado, em 2025, a gente teve mais de 10 exercícios chineses em torno de Taiwan, e todos cada vez mais intensos, com mais tropas, mais aviões e mais navios, colocando claramente a capacidade chinesa de frente para a americana. E o fato de que hoje a Marinha da China já tem mais navios que a Marinha dos Estados Unidos e maior tonelagem de navios, que também é importante, não só de transporte de materiais, mas de armamentos que você tem nos seus navios, isso são gráficos que impressionam muito o Congresso americano e que exigem uma resposta, e que normalmente essa resposta acaba sendo bipartidária por parte de Washington. Não é uma resposta meramente de Donald Trump, ela já é uma resposta também assusta o Partido Democrata, e que eles têm sido votados junto nesse sentido de tentar se opor à China de outras maneiras. Acho que a gente está vendo claramente uma movimentação em 2026, o que a gente vai ver muito claro é um desenho americano para o Pacífico, na busca de talvez fortalecer alianças como o Quad, que é Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos, para conter a China, e além disso uma postura mais agressiva dos Estados Unidos, mais navios americanos no Pacífico, mais meios americanos no Pacífico, o que acaba sendo também mexendo com os outros conflitos que a gente pode falar aqui, como por exemplo a Europa. Fica claro nessa última estratégia de segurança nacional americana que eles vão tirar meios da Europa, e isso vai ser, em primeira parte, para as Américas e em segunda parte para o espaço do Indo-Pacífico, que eles têm claramente ali um viés de procurar conter a China e manter essa questão de Taiwan como Taiwan ainda independente e não ocupada pela China. O Ricardo, o Silvio traz uma coisa interessante, que é esse remanejamento das tropas, né? De Trump e Xi Jinping. De alguma forma, o fato de Trump ter saído do Mar da China, olhando mais para o Pacífico, mas principalmente fazendo um movimento inédito de vir parar aqui na nossa esquina, isso claro que tem estratégia por trás disso, mas ao mesmo tempo incentiva Xi Jinping e Putin, olhando porque Trump vai sair da Europa, fala para o Putin, amigo, fique à vontade, né? A casa é sua. A mesma coisa fala para a China. O que eu percebo é que se estão concentrando ou replegando nos interesses, nas áreas de interesses estratégicos. É claro que diante dessas actuações da Rússia na Ucrânia e essa relativa estagnação do conflito, assim como essa pretensão quase existencial para a República Popular China de recuperar seu espaço de influência, ao mesmo tempo vemos como essa declaração da estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos se concentra no hemisfério ocidental e reaviva essa doutrina Monroe com esse colorário de Trump de concentrar o Caribe, esse Mediterrâneo americano, como um ponto de força, expulsando potências extrarregionais. E quando nós observamos as declarações de Trump como um indivíduo que aparentemente se admira pelos homens fortes, pelos homens que exercem o poder e a defesa dos interesses estratégicos, a gente poderia citar o caso de Recep Erdogan, de Benjamin Netanyahu, de Vladimir Putin, de Xi Jinping, ou inclusive do líder da Coreia do Norte, a gente observa que Trump tem essa tendência que faz lembrar, de certo modo, os dias vitorianos, né, de seus grandes impérios que confrontavam pequenos espaços de influências. Essa seria a leitura inicial, Thaís. Agora, Sandro, essa movimentação, queria voltar com você à questão da Europa, que eu perguntei para o Ricardo, né? Ele sai da China e sai da Europa avisando, escuta, vocês fiquem aqui, bem na doutrina Monroe. E eu repito a pergunta que eu te fiz no começo também, do ritmo e da intensidade desse processo e qual é o risco que isso impõe à paz europeia. Thaís, o que o Trump coloca para a Europa, muito claramente, é o resultado da conta da Europa de que uma era dourada que começou em 1991 terminou
e os Estados Unidos não estão mais dispostos a bancar essa conta. Essa conta seria uma era dourada europeia que tinha um tripé baseado em segurança provida pelos Estados Unidos. Ainda hoje nós temos mais de 100 mil militares americanos na Europa. Gás barato que vinha da Rússia e que tem sido reduzido paulatinamente, mas ainda assim o principal fornecedor de energia à União Europeia ainda hoje é a Rússia, seja por gás, seja por petróleo, seja por outros tipos de exportação, como mesmo carvão e até pellets de MDF, e ainda uma terceira parte desse tripé era o forte comércio com a China, né, que inclusive era uma base muito forte da economia alemã sob Angela Merkel. Nesse sentido, o que o Trump está colocando muito claramente é o seguinte: ele está colocando para os europeus que, se eles querem continuar aliados dos Estados Unidos, eles não vão ter mais um espaço de diálogo tal como iguais. Eles vão ser um diálogo desigual, no qual os Estados Unidos são a grande potência, e se eles querem ser aliados, eles vão ter que se subordinar aos comandos dos Estados Unidos. Senão, Trump não tem problema nenhum em deixá-los à mercê dos russos. E aí, nisso, ele dá de presente para Vladimir Putin e o grupo e a elite que Putin representa na Rússia, o velho sonho imperial russo de recuperar o direito de veto na segurança europeia. Ou seja, nada da segurança europeia pode ser resolvido sem que a Rússia esteja na mesa. Então, Trump usa esse medo dos europeus de lidar com os russos e da ameaça russa frente à Europa, e há que se lembrar que isso vai para além da faceta militar. Existe uma campanha sistemática de sabotagem russa a infraestruturas críticas em toda a Europa. Isso tem sido um grande temor europeu, inclusive afetando a aeronavegação, a operação de aeroportos, a operação da internet com a corte de cabos submarinos. A gente está falando hoje mesmo houve um incidente no Báltico envolvendo um navio russo e militares da Finlândia e da Lituânia apresando esse navio, porque esse navio teria rompido 5 cabos que conectam a Finlândia aos 3 países bálticos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Então, o que a gente está vendo aqui claramente é os Estados Unidos afirmando sua base primária de poder, que seria o hemisfério ocidental, com as Américas, para daí se preparar por uma competição com a China e uma conflagração, talvez, com a China no Indo-Pacífico, e deixando claro para os europeus, dado a capacidade que os europeus têm de riqueza, a capacidade que os europeus têm populacional, de confrontar os russos. Agora, é óbvio que os europeus terão de reaprender isso. Claro. É um cenário difícil sem a presença americana. Claro. Ricardo, a gente ouviu o discurso de Putin, ele diz que está pronto para vencer na Ucrânia. Eu estou repetitiva hoje, mas eu acho que a ansiedade das pessoas é pelo quando que as coisas vão acontecer, né? E o quando, no caso da Ucrânia, está dependendo mais de Donald Trump, porque ele tem isso, inclusive, como um mote eleitoral, né? De campanha dele, é um trunfo dele, seria um trunfo dele conseguir alguma coisa na guerra da Ucrânia. O que você considera e quando, em quanto tempo mais a gente vai assistir a essa guerra, levando em consideração que a Ucrânia está ficando cada vez mais vulnerável? A questão é entender o que Putin considera como uma vitória. Qual seria o objetivo estratégico? Qual seria a posição da Europa diante dessa forte resistência russa, diante de um conjunto de dispositivos econômicos, de articulações geopolíticas que não permitiram que a Rússia recuasse em seu objetivo de defender seu espaço de influência, de exercer a força e de manter essa pretensão sobre os territórios ocupados da Ucrânia. Agora, a questão de tempo depende muito de como seja medida essa negociação, que obviamente está levando o Trump e que certamente representa para ele um grande desafio. E nesse sentido, a gente tem que considerar um fator externo à Rússia, como seriam, por exemplo, as eleições de médio termo nos Estados Unidos, lembrando que a base eleitoral estadunidense basicamente estava a favor de uma política onde os estadunidenses não tivessem que arcar financeiramente conflitos externos, conflitos que levassem a soldados estadunidenses, a capitais estadunidenses, a outras fronteiras, a outras latitudes. Então,
grande parte dessa situação se definirá justamente neste ano 2026. Um ano que, além de registrar essas eleições de médio termo, registrará, por exemplo, eleições em Israel, e daí a importância dessa presença de Benjamin Netanyahu em Mar-a-Lago e das declarações que ele fez. E nesse contexto, eu não posso deixar de fazer comentários. Outro tema, Thaís, é relativo, indiscutivelmente, que é a posição de Netanyahu sobre esses atores proxies, né, sobre esses aliados de Irã que exercem, segundo Netanyahu, uma ameaça para Israel e os Estados Unidos. Então, essa questão de securitizar agendas e apresentar os estadunidenses como aliados e eles, ao mesmo tempo, Netanyahu e Trump, como homens fortes, poderia, de certo modo, gerar algum tipo de compatibilidade de interesses com Putin, que, ao mesmo tempo, trocou algumas apreciações, né, com Trump sobre diversas situações associadas a essa necessidade de restabelecer a paz. Thaís. Obrigada, Ricardo. Sandro, tem um componente aí, você lembrando aqui da fonte de energia da Europa, e tem um componente aqui que volta a aparecer, e nessa corrida de conflitos, a corrida nuclear. O Japão falando disso, até na Alemanha voltando a falar disso, Polônia. Ou seja, esse investimento todo, esse chamamento, essa provocação de Trump de dizer paguem por vocês mesmos, pode levar o mundo a essa nova corrida nuclear. O quanto ela é factível nesse médio prazo, nessa convivência com o aumento e a tensão dos conflitos? Essa talvez seja a grande pergunta de 2026, Thaís, quanto do aspecto da segurança internacional. Porque com esses conflitos aparecendo, com esse ambiente de competição dessas três grandes potências, Estados Unidos, China e, em menor grau, Rússia, que não tem uma ordem escrita, não tem regras, e a erosão do sistema de controle nuclear que havia entre Estados Unidos e Rússia, e que motivava muito dos tratados e acordos nucleares, acaba criando um ambiente favorável à proliferação nuclear. Então, você lembrou de alguns países como Polônia, até mesmo os ucranianos fizeram uma declaração emocionada em novembro passado a respeito da busca por um artefato nuclear, embora não tenham a capacidade de fazê-lo agora. Mas a gente tem visto outros países falando disso, e eu lembro até na questão do Oriente Médio que a Arábia Saudita voltou a falar de possuir capacidades nucleares, e a gente viu recentemente um conflito no Oriente Médio, em junho do ano passado, em relação à questão de um país tentando adquirir capacidade nuclear, que é o Irã. Então, essa é a grande pergunta, e o ambiente geopolítico, nesse momento conturbado e instável, acaba favorecendo, sim, a proliferação nuclear. Então, é possível que a gente tenha diversos atores, especialmente na Ásia e no Oriente Médio, na Europa. Embora a gente tenha tido a declaração da Polônia, a gente não vê por parte deles uma capacidade por deter os minérios, ou deter a tecnologia, ou ter o conhecimento necessário, mas muito mais no Oriente Médio e na Ásia, de países que têm ou a tecnologia, ou acesso aos minérios, ou acesso mesmo a cientistas que tenham trabalhado até mesmo em outros programas nucleares, como foi o exemplo do programa nuclear paquistanês, que podem sim acabar trazendo esse know-how para que algum Estado possa vir a adquirir esse armamento. O clube nuclear é um clube extremamente restrito, mas é um clube que, dada a erosão da geopolítica global, pode acabar aumentando em 2026 forçosamente. E, além disso, Thaís, a gente ainda tem um outro componente. Declarações recentes do Trump em face a testes de armamentos por parte de Rússia e de China aqui, testes de armamentos que poderiam levar à capacidade nuclear, não testes nucleares. Temos que fazer essa ressalva aqui. Ele começou a dizer que os Estados Unidos devem voltar a fazer esses tipos de testes, ou mesmo testes nucleares. Então, no momento em que se esses testes ocorrerem em 2026, isso vai gerar também uma corrida de testes que pode acabar tornando o mundo, sem dúvida, muito mais inseguro e perigoso.
a barreira moral certamente já caiu, né? Esse diálogo, tanto assim que estamos aqui hoje tratando disso como uma possibilidade e não apenas como um registro histórico ou uma coisa impensável. Ricardo, é óbvio que eu tenho que lhe ouvir sobre a Venezuela, né, meu caro? Eu estava vindo de lá para cá para chegar até o nosso quintal aqui. Você que nos ajudou tanto desde as eleições fraudulentas de Nicolás Maduro e a entender o que estava acontecendo por lá. Essa é a agonia da América hoje, né? Do continente americano, contando com norte e sul. Onde é que você está colocando ali as suas fichas dos próximos movimentos e qual é a força que Nicolás Maduro ainda tem para resistir a esse avanço de Trump? Thaís, eu queria aproveitar os comentários de Sandro e fazer justamente uma referência a uma região que será clave ou chave nesses momentos, que é o Sahel, justamente pela existência de recursos e um conjunto de conflitos que estão relativamente invisibilizados, e a gente pode fazer referência direto aqui a Burkina Faso, a Níger, a Sudão, e um país que tem um conflito agora de mais de 30 milhões de pessoas que estão nessa situação bélica e que gera competências, desafios gigantescos para todo o Sahel, e que registrou também a presença de atores extra-regionais e de corporações, de atores como os Africa Corps, né, da Rússia. E falando especificamente da Venezuela, eu não poderia deixar de fazer menção novamente a essa reunião de Donald Trump com Benjamin Netanyahu, porque destaca um fato fundamental, que o chefe de Estado do Estado de Israel reconhece a possibilidade de que atores vinculados a Irã operam abertamente na Venezuela contra os Estados Unidos e contra o Israel. Isso poderia dar um indício sobre operações de inteligência, operações destinadas a neutralizar aqueles atores que são apresentados como narcoterroristas, e isso poderia gerar um desafio gigante para as elites governantes, para o regime de Maduro. A gente não pode deixar de lado esse registro de um lançamento de um míssil Hellfire desde um drone que se registrou no Ocidente, na Venezuela, em Maracaibo, e ao mesmo tempo de uma presença de um conjunto de ativos de navios estadunidenses que geraram uma consequência imediata para a indústria petroleira venezuelana. Isso é a capacidade de não conseguir comercializar o petróleo, de exceder o abastecimento e de fechar poços de crudo extra pesado que, infelizmente, não poderão ser recuperados na Venezuela pela natureza e característica desse cru ultra pesado e as dificuldades técnicas e econômicas ativadas. Portanto, acredito que o Maduro será neutralizado economicamente e isso forçará a sua saída, é uma questão iminente, ou a destruição plena da economia venezuelana, que será catastrófica para a região. Então, numa balança, a gente tem essas duas grandes situações. Ou se aferrar ao poder e levar o país ao caos total, ou resistir, né, e sair de maneira iminente, Thaís. Claro, e é uma pena, porque os venezuelanos já estão vivendo catástrofe econômica há muitos anos.